Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Diante de nós o Senhor coloca dois caminhos, a vida ou a morte. Dois caminhos que claramente são distintos, para não deixar dúvida. Assim é o tema que nós temos nesse segundo dia da nossa quaresma. O Senhor nos coloca diante de uma opção. Isso é, no início da quaresma Ele nos chama a escolhermos. O que nós escolhemos? Nós escolhemos a felicidade através da escolha da vida ou nós escolhemos a infelicidade e o sofrimento através da escolha da morte? É isso que nós vamos ouvir hoje da liturgia da palavra e que isso ilumina o nosso caminho de quaresma, porque a conversão a que somos chamados fundamentalmente é fazer escolhas na nossa vida. E que para Deus não é diferente que nós escolhamos a vida ou a morte. Ele quer que nós escolhamos a vida. E para isso Ele chama na liturgia da palavra de hoje toda a criação para testemunhar, para que nós façamos uma escolha de felicidade, de paz e de vida. Boa quaresma. Na antífona de entrada de hoje, clamei pelo Senhor e Ele me ouviu. Salvou-me daqueles que me atacam. Confia ao Senhor os teus cuidados e Ele mesmo te há de sustentar. Nós hoje, na primeira leitura, escutamos o livro do Deuteronômio. O Senhor vai falar para o seu povo através de Moisés e vai dizer assim: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor, viverás e te multiplicarás. Deus te abençoará na terra. Se, porém, não obedeceres e desviar, hoje eu te digo que certamente perecereis, não vivereis muito tempo. Ora, não é que quem escolhe o mal é castigado por Deus, mas é porque na própria escolha já traz para si uma infelicidade. A felicidade que nós buscamos não pode ser reduzida a uma coisa transitória nesta vida, mas é sim uma felicidade plena, de comunhão com o Senhor. E isso nós só temos se nós conseguirmos escolher aquilo que não é passageiro, aquilo que não é simplesmente algo fugaz, de uma felicidade transitória, muitas vezes unida ao pecado, que não leva em consideração o próprio sofrimento dos outros. Hoje o Senhor vai ainda acrescentar: tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Como eu dizia, não é indiferente para Deus que nós escolhamos a vida ou a morte, o pecado ou a santidade. Deus é o primeiro que nos chama a uma experiência de felicidade, respeita a nossa liberdade, mas torce, se empenha. O tempo da quaresma vai usar uma expressão bela. Ele se inclina diante de nós e está constantemente suplicando para que nós escolhamos aquilo que tem valor, para que nós escolhamos a vida. Irmãos caríssimos, o tempo de conversão da quaresma, ele nos chama a refletir sobre as nossas opções fundamentais. O que é que ocupa o centro da nossa vida e do nosso coração? Lá no centro mais importante das nossas opções, da nossa alma, o que é que governa? O que é de fato o que ocupa o lugar do nosso Deus? É o Deus verdadeiro ou tantas outras prioridades que foram ocupando o lugar de Deus na nossa história? Esse tempo, na sua beleza da palavra de Deus, da eucologia que nos vai ser proposta, porque a riqueza das orações que nós encontraremos na liturgia deste tempo é uma elaboração tal que nos fala de uma necessidade de mudança, de refundar o centro da nossa vida. E hoje, o Senhor, através dessas expressões de escolha, Ele nos chama a refletir sobre quem é, de fato, aquele que nós escolhemos. E assim também, o Saltério, o primeiro salmo, ele se abre com esse discurso das duas vias. Diante de nós temos duas opções drasticamente diferentes. O que nós escolhemos? Feliz
é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados. Feliz é quem escolhe Deus, a palavra de Deus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Não somente uma árvore, porque a árvore ela tem autonomia, porque as raízes vão profundas e vão buscar água, mas é uma árvore que está à beira da torrente. Então, que ela não tem problema de seca, que ela é verdejante, ela é robusta, ela dá seus frutos a seu tempo. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Primeiramente se apresentou a sorte daqueles que ouvem a palavra de Deus, que são felizes. Diferente é a sorte daqueles que não ouvem a palavra de Deus. Ao contrário, são iguais à palha seca. A diferença é muito grande entre uma árvore à beira da torrente e a palha seca. Uma com vida, a outra sem vida. Uma frondosa e a outra sem cor. Uma que dá seus frutos e a outra que é destinada a ser queimada. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Essa expressão insistente da palavra de Deus ao longo desse tempo. A conversão não é aquilo que muitas vezes no início da quaresma a gente pensa. Chega a quaresma e nós logo pensamos assim: eu vou renunciar a isso, vou parar de comer isso, vou parar de beber isso, vou me ajoelhar mais, vou rezar mais. Irmãos meus, tudo isso ajuda, mas não é ainda conversão. Um discurso que nós ouviremos na quaresma é que Deus vai dizer ao povo de Israel que rejeita essas práticas rituais quando não nasce do coração, quando não provoca uma mudança de vida, quando não provoca uma relação de amor para com os irmãos. Aí então, caríssimos, a conversão é mudar a nossa vida, é recolocar no centro da nossa existência o Senhor, que muitas vezes é ofuscado por tantas outras coisas que nós vamos colocando ao lado de Deus ou no lugar do próprio Deus. Assim, no Evangelho de hoje, de Lucas, nós vimos que algumas vezes no Evangelho Jesus anuncia a sua morte e ressurreição. Este aqui é um dos anúncios da paixão. Jesus vai dizer: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar. Então Jesus busca com muita transparência tirar dos discípulos a ilusão de esperar um Messias deste mundo, um Senhor potente aos olhos deste mundo, para dizer: o Messias, eu vou salvar a vocês através da renúncia, através de uma vida de doação. Depois Jesus então vai transmitir essa sua renúncia para os seus discípulos. Não basta que o mestre faça isso. Ele é o mestre, nós devemos segui-lo. A quaresma nós olhamos para esse Senhor na sua doação, mas nós também devemos segui-lo, nós também devemos fazê-lo de fato o nosso mestre. Para nós que somos tão desejosos da glória, do poder, o Senhor vai dizer: se alguém quer me seguir, quer ser discípulo, o faz porque se quer, não é obrigado. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Escolher de ser o discípulo ou não podemos, as duas vias que a liturgia de hoje nos fala. Mas se nós escolhemos, o Senhor vai dizer que deve renunciar, deve pegar a cruz, e Lucas vai dizer de cada dia. A cruz não se pega uma vez para toda a vida, mas se renova a cada dia numa doação de amor. Porque amamos, nós carregamos a cruz com o Senhor, nós nos doamos pelos irmãos, e assim nós os seguimos. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e destrói a si mesmo. Irmãos, aqui é o paradoxo para nós que somos cristãos. Nós vivemos essa vida lutando para nos convertermos, lutamos para seguir o Senhor, nos chamamos cristãos, então tenhamos uma vida coerente para herdarmos a vida eterna. A quem nesta vida não tem um caminho de fé, não está muito interessado. Mas a nós que temos, não podemos perder uma vida futura por causa do não seguir com clareza o Senhor nesta vida. Na oração de hoje, nós assim rezamos: inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las,
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.